Gostaríamos de meditar nesta noite, dando continuidade à nossa série sobre avivamento verdadeiro, de algo que o Senhor Jesus nos disse e que diz respeito à amizade. Todos nós gostamos de ter amigos e gostamos de cultivar essa amizade. Quando temos bons amigos, gostamos de passar tempo com eles. Gostamos de atividades conjuntas. Estive agora em viagem a Guarapari, no Espírito Santo, e fizemos essa viagem de carro. Quase 2.000 quilômetros de distância. 4 pastores dentro de um carro. Mais 4 amigos. E então, além do tempo passado juntos, cultivando a amizade. E que riqueza que é a gente passar tempo com quem é amigo. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos porque o Teu amor nos alcançou. Agradecemos, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nada merecemos, mas Tu atentas para nós. Tu enviaste Teu Filho, Jesus, para pagar na cruz o preço da nossa salvação. Te somos gratos, Pai, e suplicamos que o Teu Espírito fale a cada um de nós nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 15. Estaremos lendo os versos de 9 a 14. Evangelho de João, capítulo 15, versos de 9 a 14. Vamos ver o que é que o Senhor Jesus aqui nos fala a respeito de amizade. João 15, de 9 a 14, assim lemos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. A gente pode pensar, quando alguém que é muito importante, a gente tem um contato especial com essa pessoa e a gente pode se tornar amigo dessa pessoa. Pessoas que são conhecidas de uma infinidade de outras pessoas, pessoas que têm assim um alcance, a sua vida influencia dezenas, talvez centenas, milhares de pessoas. E de repente a gente pode dizer que tem essa pessoa como amigo. Não sei se você já teve a oportunidade de ter alguém assim, talvez um pouco famoso, na sua casa, talvez compartilhando uma refeição com você. Me alegro de ter podido receber na minha casa pastor Russell Shedd. Pastor Shedd, que é uma sumidade na interpretação da Bíblia, mas uma simplicidade de vida. E poder compartilhar momentos com Ele. O Senhor Jesus talvez seja a figura mais importante de toda a história. Aquele que marcou o maior número de pessoas em todo o mundo através dos séculos. E agora Jesus vem e fala a respeito de amizade conosco. E aí ele diz que
nós precisamos permanecer no seu amor. O primeiro versículo lido, ele diz que cabe a nós permanecermos no seu amor. Essa palavra permanecer aqui nesse texto, ela tem uma conotação de algo que talvez precisemos enfrentar dificuldades. Esse permanecer diz suportar essas dificuldades, atravessar essas dificuldades, transpô-las. O Senhor Jesus então começa dizendo que para que estejamos no seu amor, precisamos estar dispostos a mesmo suportar dificuldades nesse amor. Que dificuldades poderíamos ter em relação ao amor? Poderíamos pensar que uma relação de amor seria algo tão fácil de podermos cultivar, podermos vivenciar. Mas Jesus coloca aqui que vai haver, então, um empenho especial, um esforço especial, para que possamos permanecer nesse amor. Lutas contrárias surgirão para nos desviar deste amor do Senhor Jesus. E ele acrescenta que, versículo 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. O que é necessário para que possamos permanecer nesse amor é estarmos dispostos a obedecer os mandamentos de Jesus. Aí sim, a gente começa a ter alguma noção do que será necessário para permanecer. Porque para obedecermos os mandamentos de Jesus, muitas vezes precisaremos agir contrariamente àquilo que o mundo pratica como normalidade. Para obedecermos os mandamentos de Jesus, precisamos talvez ser um tanto quanto diferentes. Agirmos de maneira diferente daquela que as pessoas naturalmente agem, praticam. Agora, o Senhor Jesus nos diz que há uma recompensa. Nesse texto ele vai dizer que tudo isso que ele está ensinando tem um propósito de alegria completa. Um propósito de que na nossa vida nós estejamos na condição de que o que quer que aconteça, a nossa alegria não será abalada. O que quer que aconteça, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos duros, mas nós temos a possibilidade de desfrutar de alegria, porque permanecemos no seu amor. O propósito de Deus na nossa vida é de alegria completa. Deus tem sempre o melhor para nós. Quando a gente fala em alegria, a gente pode pensar no quanto nós gostamos dessa alegria. Mencionei que estive numa conferência em Guarapari, no Espírito Santo, e o preletor oficial, em determinado momento, fez um ensaio com o auditório. E eu vou repetir este ensaio aqui. Eu vou repetir este ensaio pedindo o seguinte: eu vou contar até 3. Quando eu disser o 3, você vai dar uma risada bem forte e gostosa. Vamos lá? 1, 2, 3. Agora preste atenção nas nossas fisionomias. Como é que fica o nosso coração? Como é que a gente se sente bem com a alegria? E o propósito que Deus tem para nós é de alegria completa. É de que o nosso coração esteja regozijado nele. De que a nossa vida esteja plenamente satisfatória nele. Se permanecerdes no meu amor, vocês, ao obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço.
Agora, o propósito dele é de alegria completa. Só que, nessas dificuldades para vivenciar esse amor, podemos atravessar circunstâncias em que essa alegria não se cumpra. A alegria não estará se cumprindo na nossa vida, em primeiro lugar, se a nossa vida não estiver entregue ao Senhor Jesus. Ele tem o propósito de uma vida realizada, mas para isso precisamos ter a disposição e a fé de que, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele estará dando o melhor rumo possível. Ele estará nos orientando para que a nossa vida possa ter como resultado o melhor proveito. Mas algumas vezes há coisas que nos impedem de fazer essa entrega. Tenho visto pessoas que entendem que Jesus deseja ser este amigo e que a amizade com Jesus traz realização plena para a vida, mas existe alguma coisa que está impedindo. Às vezes pode ser alguma prática de algo que você entende que não é da vontade de Deus, e você se apega a esse algo, e você então prefere ficar com isso do que com a amizade com Jesus. Prefere ficar com isso do que entregar a sua vida àquele que demonstrou tanto amor por nós, que deu a sua própria vida. Ou pode ser que alguém não entregue a vida a Jesus por causa dos amigos. O que é que os amigos vão dizer? A família, o que é que a família vai dizer? Mas podemos dizer que vale a pena entregar a vida a Jesus, abrindo mão de qualquer outra coisa. Podemos ter dificuldade em desfrutar dessa alegria também, mesmo tendo dado um passo de entrega de vida a Jesus, mas quando nos limitamos a simplesmente receber de Jesus aquilo que Ele oferece, e Jesus nos oferece perdão, salvação, vida eterna, e a gente então recebe isso, a gente diz: Senhor, eu me entrego a Ti para receber isso, mas a nossa vida continua sendo vivida somente para nós mesmos. Nós vivemos a nossa vida apenas para o cumprimento daquilo que são as nossas obrigações profissionais, tendo o retorno que essas realizações profissionais nos trazem, e a gente vive a nossa vida simplesmente para desfrutar daquilo que essas coisas puderem nos trazer. E aí a gente vai estar olhando somente para a gente mesmo, como se a nossa vida se restringisse a este mundo, ao presente momento, e as pessoas à nossa volta não tivessem a ganhar com a nossa própria vida. Como se as pessoas à nossa volta não tivessem algo de muito valor que nós podemos repassar para elas. O Senhor Jesus tem o objetivo de alegria, e então ela será completa se buscarmos entender qual o propósito que Deus tem para nós. Se temos no coração o desejo verdadeiro de saber isso. De repente a gente pode perguntar para Deus: Senhor, o que é que Tu tens para mim? Mas Deus sabe que lá no coração ainda não amadureceu o propósito firme de poder dizer: sim, Senhor, o que Tu tenhas para mim é o que eu vou querer praticar na minha vida. Sim, Senhor, eu quero saber para aplicar. Não saber apenas para depois de saber, então tomar a decisão se vou aplicar ou não. E de repente a gente fica procurando sempre, perguntando para Deus: Deus, o que é que Tu tens para mim? Se estivermos dispostos a servir a Deus e ao próximo, colocar a nossa vida nesse serviço, mesmo continuando a cumprir com as obrigações profissionais, tendo o retorno dessas obrigações, mas entendendo de que em tudo que viermos a nos envolver,
podemos estar sendo instrumentos de Deus. Podemos estar cumprindo com o seu propósito na nossa vida, mesmo enquanto realizamos a nossa atividade profissional, mas realizando o que Deus tem para nós. E aí ele diz que para permanecermos no seu amor, precisamos cumprir com os seus mandamentos. E aí, no versículo 12, ele diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Em determinado momento, alguém perguntou a Jesus qual era o maior mandamento, e ele respondeu que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso era o que estava no Antigo Testamento, e ele responde à altura para aquele que, fundamentado no Antigo Testamento, queria saber qual era a última palavra de Jesus sobre o maior mandamento. Mas agora ele coloca de uma forma diferente. Ele coloca não simplesmente amar ao próximo como a nós mesmos, mas ele diz amar aos outros como eu vos amei. Jesus agora coloca o nível de compromisso de amor que precisamos ter uns pelos outros. Esse nível é o nível que ele exemplificou, que ele colocou em prática. Que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. E aí, como foi que Jesus nos amou? Bem, em primeiro lugar, ele obedeceu aos mandamentos do Pai. A gente lembra naquele momento em que Jesus vai para o jardim do Getsêmani. É a véspera do dia em que ele haveria de morrer. Ele vai para o jardim, ele sabe o que o espera, e ali ele passa vários momentos em oração. Um primeiro momento, ele volta, se aproxima dos discípulos e os encontra dormindo e diz: não pudestes velar comigo nem uma hora. Apenas no primeiro momento ele levou 1 hora ali em oração ao Pai, e depois ele volta segunda vez e terceira vez, e a palavra de Deus nos diz que ele orava ao Pai assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. O Senhor Jesus colocou ali diante do Pai aquilo que seria o seu pedido, como homem, como alguém igual a nós. Ele colocou o que seria a sua preferência. A gente aprende com isso que a gente pode colocar diante de Deus aquilo que é a nossa preferência, a maneira como nós gostaríamos que as coisas acontecessem. Mas o segredo está na palavra final do Senhor Jesus, quando disse: mas seja feita a tua vontade e não a minha. O Senhor Jesus, então, obedeceu ao Pai, no momento em que entendeu ali, naquela hora de oração, de que não seria possível, que era necessário que ele atravessasse tudo aquilo que o esperava nas 24 horas seguintes. Mas porque Deus tinha algo de muito melhor. Ele então se apresenta para ser preso, julgado injustamente, condenado injustamente, sofrendo injustamente, sendo morto injustamente, para que nós pudéssemos ter perdão, salvação, vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que o Senhor Jesus demonstrou essa obediência. Ele diz que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas aí ele continua dizendo: pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele momento as pessoas gritaram: crucificam. Naquele momento as pessoas disseram: se tu és o Filho de Deus,
desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Mas o que a palavra nos afirma é que a promessa a respeito de Jesus é de que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Todos vão reconhecer que Jesus é aquele que merece ter o controle da nossa vida, a direção da nossa vida, aquele que pode encaminhar a nossa vida da melhor forma possível. Mesmo enfrentando dificuldades, temos exemplos na palavra de Deus desta forma. Poderíamos citar o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo teve sofrimentos, ele quando começa a narrar os sofrimentos por que passou, é uma lista longa. E ele chega ao final de sua vida numa masmorra fria. Mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Ele investiu a sua vida de uma maneira que valeu a pena. Ele encontrou realização pessoal naquilo que estava fazendo, porque estava realizando o propósito de Deus para ele. A nossa vida estará sendo utilizada da melhor forma possível, se seguirmos o exemplo de Jesus. Agora, Jesus deu a sua vida pelos seus amigos. O que é que pode ser demandado de nós? Acho que dentro do nosso contexto dificilmente chegaríamos a morrer por causa do Evangelho. O Brasil não tem uma perseguição religiosa, pelo menos no momento presente, e então podemos servir a Jesus Cristo e ter a nossa vida normalmente. Em outros lugares, há pessoas que estão morrendo por causa da fé em Jesus Cristo. Temos visto isso nos noticiários. Mas o que é que pode ser demandado de nós? De que estejamos dispostos a dar a vida uns pelos outros. Em primeiro lugar, o que podemos fazer uns pelos outros é orar. É orar. Orar por aqueles que estão atravessando alguma dificuldade. Orar por aqueles que estão à nossa volta, mas que ainda não conhecem esse amor de Deus. Orar para que possamos ser instrumentos de Deus para lhes levar a mensagem do Evangelho. Somos conclamados também a perdoar. Perdoar o nosso irmão, porque de repente tomou uma atitude que nos feriu. E poder lhes estender o perdão como nós recebemos o perdão de Deus. O Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E ele acrescenta: porque se não perdoardes as ofensas uns dos outros, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Precisamos então abrir mão, em amor, oferecendo perdão. E alguém pode dizer: ah, pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe o que é que eu passei, o senhor não sabe o que é que alguém fez comigo. Mas quem diz isso é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus passou por coisa muito pior do que aquilo por que qualquer de nós venha a passar. E precisamos lhes estender o perdão, precisamos compreender as diferenças que temos uns dos outros, precisamos ter a disposição de nos auxiliarmos na caminhada, ajudando a correção. Se você vê um defeito muito grande em alguém que está próximo a você, chegue junto para que essa pessoa possa aprender com você. E se alguém ainda não tem a Jesus como Salvador, mencionamos já a oração, mas é necessário se aproximar dessa pessoa. Alguém que você conhece que ainda não tem a Cristo como Salvador. Que passos são necessários? De que forma você vai estar demonstrando esse amor, da maneira como o Senhor Jesus diz que nós devemos amar, da maneira como Ele nos amou?
E Ele se deu por nós para que nós pudéssemos ter vida eterna, perdão de pecados, estar com Deus por toda a eternidade. O que é que nós podemos fazer a respeito das pessoas à nossa volta que ainda não têm esta segurança? E nós precisamos nos aproximar dessas pessoas. Nós precisamos compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na nossa vida. É muito bom a gente lembrar a maneira como pessoas que encontraram com o Senhor Jesus saíram logo para compartilhar. Um bom exemplo disso, a mulher samaritana que encontrou Jesus, ao chegar à conclusão de que Jesus era o Messias, ela sai correndo, vai para a sua cidade e chama as pessoas da cidade e diz: olha, eu encontrei um homem que parece que ele é o Messias, venham ver. E aquelas pessoas vão e têm um encontro com Jesus também. Lembramos daquele endemoniado lá da região de Gadara, que depois de estar são, um homem que vivia nu, acorrentado, nos sepulcros, e nem as correntes conseguiam prendê-lo. De repente está vestido, está aos pés de Jesus, ouvindo os ensinos de Jesus. E quando Jesus vai atravessar o mar da Galileia, voltando para a sua região, aquele homem tenta entrar no barco, mas Jesus simplesmente diz para ele: não, vai para os teus e conta tudo quanto Deus te fez. E aquele homem recém-convertido sai da região de Decápolis. Decápolis tem esse nome porque era uma região de 10 cidades romanas. E ele sai evangelizando naquela região, e as pessoas ficam maravilhadas com aquilo que ele tem para contar. Compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na nossa vida com essas pessoas. E a gente tem uma ferramenta muito oportuna: convidar essas pessoas para participar do seu PG, do seu pequeno grupo multiplicador. Você poder trazê-la para perto da palavra de Deus dentro da sua casa, convidá-la para conhecer quem é Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo. Disse que participei da conferência Multiplique em Guarapari, e ali houve mais de 900 pastores e líderes de igrejas que ou estão vivenciando os pequenos grupos multiplicadores, ou estão implementando esses pequenos grupos. Estive num dos painéis em que as pessoas que compunham a mesa, um estava numa igreja, liderava a área de pequenos grupos multiplicadores, numa igreja em que havia 120 pequenos grupos. Outro numa igreja de 180 pequenos grupos, e outro numa igreja de 240 pequenos grupos. A Convenção Batista Brasileira tem colocado, através da Junta de Missões Nacionais, trabalho de igreja multiplicadora e pequenos grupos multiplicadores, como ferramenta de alcance, como ferramenta de podermos fazer com que a mensagem do Evangelho chegue a pessoas que talvez não viessem para uma igreja, mas para ir para a sua casa e ali ouvir da palavra de Deus, ouvir do amor de Deus, da salvação em Cristo, as pessoas poderem participar. O que é que podemos fazer? O que é que será pedir demais? O Senhor Jesus diz: ame da maneira como eu amei. O Senhor Jesus abriu mão de tudo para cumprir com aquilo que Deus tinha colocado diante dele como missão. De que é que você precisa abrir mão? Até de você mesmo participar de um pequeno grupo, se você não participa ainda, e de crescer e ao mesmo tempo abrir oportunidade para que pessoas venham ao conhecimento do Evangelho. O que é que o Senhor Jesus tem para nós? Como está a sua amizade com Jesus? Que passos
nós estamos dispostos a dar para que essa amizade com o Senhor Jesus esteja sendo cultivada de uma maneira mais efetiva. O cultivar dessa amizade é cumprir com o mandamento de Jesus, de nos amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou, de podermos nos doar uns aos outros, assim como Ele fez para conosco, de cumprirmos com o que é o seu propósito em nós. Versículo 14 diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E o versículo 11 diz: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque-se diante de Deus, naquilo que Deus está falando ao seu coração nesta hora. O que é que chama a sua atenção como algo que Deus espera de você? De que maneira você estará cumprindo de uma forma mais efetiva com o que é propósito que Ele tem para você, para mim? De que maneira nós estaremos sendo amigos de Deus? De que maneira as pessoas estarão vendo o amor de Deus através de nós? E talvez você entrou aqui nesta noite, mas ainda não tinha feito a entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você não tenha ainda sua segurança de salvação, de vida eterna. Saiba que o preço Jesus Cristo já pagou. Você talvez pense que tem muito o que fazer ainda para consertar a sua vida, para poder entregar a sua vida a Jesus. Jesus nos recebe da maneira que nós somos, na maneira em que nós estamos, que nós nos encontramos. Ele é que vai fazer a diferença na vida. Ele é que vai mudar o que precise ser mudado. O que nós precisamos fazer é simplesmente entregar a nossa vida a Jesus. Basta que você, no lugar em que você está, você possa dizer para Jesus: Jesus, sim, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E saiba que lá no céu vai haver uma festa. A gente está falando aqui de alegria, e a palavra de Deus diz que quando uma pessoa entrega a sua vida nas mãos de Jesus, coloca diante dele os seus pecados, aquilo que já cometeu, e todos nós somos pecadores, mas quando entregamos a nossa vida na mão de Jesus, a palavra de Deus diz que há alegria no céu. Porque esse é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Você deseja entregar sua vida nas mãos de Jesus? Faça-o agora. Diga: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Diga: sim, Jesus, eu quero receber a salvação, perdão de pecados, vida eterna contigo. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Vamos ficar todos de pé. Jesus, Jesus.
nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente deve confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente deve confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. E depois de cantar esta música, saber que a gente pode confiar. Essa música está sendo cantada por quem já entregou a vida a Jesus, muitos que já entregaram a vida a Jesus e que dizem: nele a gente pode confiar. Peço que toda a igreja continue em espírito de oração e gostaria de perguntar: alguém aqui faz a entrega da sua vida a Jesus nesta hora? Dê-nos um sinal levantando uma das mãos. Com este sinal você está testificando que confia em Jesus como seu Salvador. E Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É uma oportunidade de você dar este passo de fé no Senhor Jesus Cristo. Se você entrega a sua vida a Jesus, levante a sua mão onde você está. Não vamos nos alongar. É apenas uma oportunidade para você tomar a decisão mais importante da sua vida, a decisão que tem repercussão para a eternidade. Pergunto pela última vez: alguém que faz a entrega da sua vida nas mãos de Jesus, levante a sua mão aonde estiver. E cada um de nós que já entregou a vida a Jesus, o que é que Jesus está falando ao seu coração? O que é que passos precisam ser dados para que a nossa amizade com o Senhor Jesus possa estar se aprofundando, que possa estar em crescimento? O que é que precisamos fazer como demonstração de que estamos buscando cumprir os seus mandamentos, amando uns aos outros? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra nos traz a orientação do Teu Filho Jesus Cristo, do que é necessário para que estejamos cada dia desfrutando de maior amizade contigo e com o Senhor Jesus. Dirige-nos, Pai, para que possamos realizar tudo aquilo que Tu tens como propósito em nossa vida, que possamos estar demonstrando amor uns pelos outros, da maneira como Teu Filho Jesus demonstrou amor por nós, ao se fazer homem, ao passar pelas experiências pelas quais passamos e ao final da sua vida entregar essa vida em nosso favor, para perdão dos nossos pecados, levando sobre si condenação que era nossa. E agora, Pai, faze-nos estar em adoração a Ti, buscando cultivar esta amizade cada dia mais, cada dia dedicando mais tempo em oração diante de Ti, cada dia buscando a orientação da Tua palavra, cada dia buscando realizar aquilo que Tu mostras no nosso coração, ser a Tua vontade para nós, alcançando pessoas que ainda não conhecem o Teu Filho Jesus como Salvador. Usa-nos como instrumentos Teus. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor,
continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, conforme o teu querer. Recebe a nossa gratidão por estes 50 anos de existência da nossa igreja e faze com que possamos ser cada dia mais instrumentos em tuas mãos. Leva-nos em paz aos nossos lares, guarda-nos com o teu poder, de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém.